Oi, gente, estamos aqui para a gravação de mais um podcast da UABDC, presidida pelo nosso presidente, Dr. Wagner Botelho. E nós temos aqui alguns patrocinadores que eu vou apresentar aqui para vocês nesse momento. Deixa eu ler aqui. Contabilidade Consultiva, BPO Financeiro e Recuperação Tributária, com 20 anos de experiência em gestão tributária, atende empresas, advogados, médicos, MEI e outros setores. A JM te ajuda a pagar menos impostos de forma 100% legal e estratégica. Tem o próprio aplicativo que traz soluções e comunicações rápida e eficaz para o seu negócio. A JM é a contabilidade para você lucrar mais e pagar menos impostos. Vem para a JM. Temos também a Pazart Professional, uma distribuidora com mais de 30 anos de história no mercado da beleza, atende todo o estado do Rio de Janeiro, com portfólio completo de produtos para cabeleireiros, farmácias, perfumarias. São mais de 2.000 itens em catálogo, incluindo toucas, escovas, pentes, maquiagens e artigos de higiene pessoal. Se você é do setor e busca variedade, confiança e agilidade, a Plazart é a parceira ideal para o seu negócio. Temos também a Associação de Proteção Veicular. Com mais de 7 anos de experiência no mercado, sabe exatamente o que você precisa para se mover tranquilo nas estradas. Soluções vêm para facilitar a sua vida. Assistência 24 horas, guincho, carro reserva, assistência jurídica, parceria nas oficinas, tudo para que você tenha mais tranquilidade menos dor de cabeça. A Vale oferece condições diferenciadas, exclusivas para advogados e estagiários, porque entendemos que quem cuida da justiça também merece segurança e tranquilidade no dia a dia. Temos também o Supermercado do Rio Sul, de Suruí, uma referência em excelência no varejo e no cuidado com o cliente. O Rio Sul vai muito além de um supermercado. É uma experiência completa, com lojas amplas, organizadas, bem estruturadas e um atendimento que acolhe de verdade. As melhores marcas em alimentos e bebidas, tudo com qualidade, variedade e aquele cuidado que só tem quem valoriza o cliente e entrega todos os dias. Seja para a compra do dia a dia ou para abastecer sua casa no mês, o Rio Sul é a escolha certa para quem busca comodidade, bons preços e confiança. Agora nós vamos também apresentar nossas convidadas. Vou me apresentar também. Sou Ana Cristina, advogada, mentora de jovens advogados, pós-graduada e graduada em Direito do Trabalho e em Processo Civil, mas apaixonada pelos animais, por isso estou como presidente da Comissão de Direitos, Proteção e Defesa dos Animais. E tenho certeza que hoje o nosso bate-papo vai ser maravilhoso com nossas convidadas que nós trouxemos aqui hoje, começando com a doutora Jéssica, que é a nossa veterinária, nossa convidada especial. Vou fazer aqui uma breve apresentação da doutora Jéssica, graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-graduanda em dermatologia veterinária, atua com clínica geral e dermatologia veterinária de pequenos animais, tem especializações também em ortopedia e neurocirurgia veterinária, realiza atendimento domiciliar e no consultório Vet Caxias, em Duque de Caxias. Seja muito bem-vinda, será uma honra, um prazer ouvi-la. Temos também a doutora Camila Furtado, mentora, professora universitária, fundadora da Amigatos, Associação de Amparo e Animais Abandonados em Duque de Caxias, atuou em diversas áreas, gestora de RH, gestora de negócios, sustentabilidade e meio ambiente, possui formação em fisioterapia, clínica e pesquisa aplicada, é mestre em engenharia e mais de todos esse currículo dela, o mais importante, ela atualmente é graduanda em medicina veterinária. Maravilhosa, tenho certeza que será uma excelente veterinária. Temos também a doutora Cecília, parceira e colaboradora da comissão, como a doutora Camila também é. A doutora Cecília foi presidente da comissão, hoje está em outra comissão, mas continua colaborando com a nossa comissão. Ela é advogada, professora, mentora de direito e processo do trabalho, mediadora de pessoas em conflito, facilitadora de círculos de construção de paz, presidente da comissão e da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB de Duque de Caxias e é uma gateira, assim como Assumida. A doutora Camila e todos nós. Passo a palavra também para elas falarem mais um pouquinho aqui brevemente sobre a atuação de cada uma. Doutora Jéssica, a palavra está com você. É um prazer estar aqui com vocês. Atualmente eu atuo com dermatologia veterinária, mas o meu início, né, na minha formação foi com ortopedia e neurocirurgia.
Então, eu ficava muito centro cirúrgico, mas depois eu migrei para a dermatologia, né, para poder ter mais o contato com o tutor. E é isso. Hoje em dia eu atuo com atendimento domiciliar e tenho meu próprio consultório, onde eu atendo 90% dos casos dermatológicos, geralmente é dermatológico. Muito legal, seja bem-vinda, vai ser um prazer ouvi-la. Doutora Camila, pode se apresentar também. É um prazer, né, estar aqui em meio a mulheres maravilhosas, acima de tudo, né, militantes da causa animal, e falar sobre a temática que a gente vai abordar hoje, que é o bem-estar, é o que nos move, né, é o que me move atualmente. Como sendo uma aluna de medicina veterinária, acreditando num futuro onde o meu fazer profissional vai colaborar mais ainda para o amparo animal aqui em Duque de Caxias. Então, verdadeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, maravilhosas. Doutora Cecília, a palavra também está com a doutora. Bom, obrigada pelo convite, Ana. É um prazer, é imenso o meu prazer de receber a Jéssica e a Camila, que são tão atuantes em Caxias, e te parabenizar por estar conduzindo tão bem a Comissão de Direito, Proteção e Defesa dos Animais. Você também é incansável, e isso faz muita diferença. Uma comissão que não tem um grande apelo, né, entre os nossos pares, mas que você traz com tanta leveza, com tanta persistência, com tanto trabalho cuidadoso, que é um sucesso. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Igualmente, muito obrigada. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje, o nosso tema principal será o bem-estar animal. E nós focaremos, né, nas 5 liberdades dos animais. Vou fazer aqui uma contextualização rápida do tema, para que a gente possa introduzir esse tema. As 5 liberdades foram criadas para nortear o tratamento ético e digno dos animais, garantindo que eles vivam livres de fome, dor, medo e tenham liberdade para expressar comportamentos naturais. Vamos explorar como isso se aplica na prática para cães e gatos, dentro das casas, em abrigos, em pet shops e clínicas. Esse tema abrange também animais de grande porte, mas nós vamos nos limitarmos a falarmos sobre cães e gatos, porque é muito amplo. Numa próxima oportunidade falaremos de animais de grande porte. Mas quem estiver nos ouvindo pode também aplicar em outros animais, conforme criam ou tenham essa afinidade com outros animais. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui com as perguntas, para que a gente possa aproveitar ao máximo o nosso tempo. Vou começar aqui, nós vamos fazer a pergunta para a doutora Jéssica, vai ser um bate-papo. E vamos começar aqui, doutora Jéssica. Vamos lá. Referente à liberdade de fome e sede e liberdade de desconforto, que é uma das liberdades das 5, né? O que o tutor precisa garantir para que seu pet nunca passe fome ou sede? É só deixar comida e água à vontade? O que a doutora fala sobre isso? É bem mais amplo do que isso, né? Deixar comida e água é um conceito um pouco antigo, né, pessoal? As pessoas antigamente achavam que era só deixar o animal no quintal, com um pouco de água, um pouco de comida, resto de comida e estava tudo bem. Só que vai muito além, porque hoje em dia a gente tem uma diversidade de alimentos aí disponíveis, né? A ração ela veio para facilitar o manejo com o tutor, só que a gente tem diversos tipos de alimento, com diversos tipos de teor nutricional, né? E é importante a gente entender que na natureza eles têm uma disponibilidade muito grande de alimento. Lógico que eles vão até, né? Eles vão fazer a caça, mas eles têm ali disponível, não está restrito. E quando a gente domestifica, né? Acaba que a gente tenha essa restrição, a gente impõe uma restrição. Então, é importante que a gente ofereça o melhor alimento para aquela espécie, seja o cão, seja o gato. Pode ser ração e pode ser alimentação natural, desde que seja balanceado de acordo com a condição do paciente. Por quê? Porque tem pet que às vezes exige uma alimentação com menos gordura, com mais proteína, ou com menos proteína, ou com menos sódio. Então, essa liberdade ela é muito além do que você só oferecer o alimento. Porque a gente... E oferecer água também. Vamos supor, num período de calor. Se você deixar a água ali naquela temperatura, não vai estar fazendo a função. O animal vai estar ingerindo a água, mas numa temperatura inadequada. Então, no período de calor, por exemplo, você tem que oferecer mais vezes a água, uma temperatura melhor, colocar gelo, para poder dar mais conforto, né, para o animal, entendeu? E a questão da alimentação é a questão da frequência também. Muita gente, às vezes, só oferece o alimento uma vez por dia, por exemplo.
Isso é totalmente errado, qualquer espécie. A gente tem a frequência adequada para cada espécie, de acordo, né, também com o biotipo do paciente, né? A gente tem as quantidades adequadas também. Então, vai muito além de você só oferecer a água e comida, tá? Hoje em dia, a gente sabe que você oferecer água, comida, fazer a vacinação, oferecer o remedinho de verme, prolonga muito a vida desse animal, tá? Então, hoje em dia, o pet está vivendo muito mais do que ele vivia há anos atrás. Tá? Então, vai muito além do que você só oferecer, simplesmente oferecer. Entendi. Tem que ter todo esse cuidado, Sim. prestar atenção, né? E tratar realmente com amor ali, carinho, em vez de, como a doutora falou sobre a água, você colocar uma água quente, deixar o dia inteiro ali pro animal, você tem que perceber que tem que ser uma aguinha fresca, trocar. E uma coisa importante também é a questão que obesidade e desnutrição é algo que não favorece, né? Não é natural do animal. Então, você também oferecer demais um petisco ou oferecer demais um industrializado, você também está fazendo mal. Então, você oferecer também em exagero, você também está ferindo essa liberdade. Por isso a importância de buscar um veterinário, uma orientação médica, para saber direitinho como deve alimentar, né? Perfeito, doutora, muito obrigada. Eu vou fazer aqui uma outra pergunta. Como o ambiente físico da casa ou abrigo pode causar desconforto? Quais as adaptações são importantes para cães e gatos viverem em conforto? Bom, cães e gatos são totalmente diferentes. Os cães são muito mais sociais, né? Eles gostam de estar com o tutor. Já os gatos não, eles são mais territorialistas e gostam de estar no mundinho deles. Então, o ambiente, a casa que tem um cão e a casa que tem um gato, ela tem uma dinâmica diferente. O cão, ele fica muito bem sozinho em um determinado momento, né? Mas quando o tutor chega, ele quer ficar próximo do tutor. Ele dorme às vezes na cama, ele gosta de estar ali próximo, né? E o gato não. O gato ele gosta de estar escondido para se sentir protegido, porque na natureza eles acabam, né, sendo presas, né? Então eles gostam de estar escondidos, eles gostam de estar no alto. Então as prateleiras são muito bem-vindas. Então o gato, a dinâmica de uma casa que tem o cão, que tem o gato é totalmente diferente. Além disso, né, para você oferecer essa liberdade, né, de não ter o desconforto, de ter uma casa mais adequada, tem a questão da sombra, né? O animal tem que estar no local, se for ficar no quintal, um local com sombra, ter um anteparo entre o chão, né, e onde ele vai deitar, né, para poder não ficar ali exposto numa temperatura quando está mais frio, por exemplo. Então, assim, o cão, ele precisa dessas condições, não necessariamente, gente, colocar roupinha. Não necessariamente, tá? Tá frio, vai colocar roupinha que você tá ferindo a liberdade dele, tá? Ele não vai estar expressando o comportamento natural, que é a próxima liberdade aí que a gente vai falar, né? Mas esse ambiente, ele tem que estar preparado. Então, quando a pessoa ela decide adotar ou comprar um animal, ela tem que estar preparada, ela tem que preparar essa casa. Ele tem que ter um local para ele poder fazer as atividades, de preferência, um local amplo. Se for apartamento, passear com ele, né, pelo condomínio. Um local limpo, né, mas não exagero, porque eu como dermatóloga, né, eu sempre falo dos produtos de limpeza, as pessoas exageram muito, isso também fere a questão do comportamento natural deles, tá? Faz parte do bem-estar, excesso de banho, é muito comum, tem gente que dá banho a cada 2 dias no cachorro, porque fala que ele tá com odor, né, característico, que às vezes é dele. Do animal. Usa produtos, misturas ali inadequadas, tá? Favorece até a questão de alergia. Então, tem toda essa adaptação. E os gatinhos ter ali um ambiente para ele ficar na dele, gente. Porque o gato, ele quer a casa é dele, e ele quer ter o localzinho para ele descansar, ficar seguro, tá? Então, a prateleirinha, o arranhador. Gato gosta de arranhar. Faz parte da natureza arranhar. Então, uma casa que tem gato, ela... Adianta, gente. O sofá vai estar um pouquinho destruído se não tiver um arranhador que o gato goste, tá? Porque, assim, não é simplesmente tu comprar um arranhador bonito. Tem que ser o que o gato gosta, entendeu? Então, tem todas essas adaptações. Em relação ao ambiente, quando a gente tem mais de um gato, é muito importante. A questão da disponibilidade das caixinhas de areia. Tem que ter uma a mais para cada gato. E as caixinhas de areia, elas têm que estar separadas da questão da comida.
Os gatos, eles são muito limpinhos, gente. Eles não gostam de comida e água próximo de caixinha de areia, tá? Então, deixar separado, ter, se possível, se o espaço permitir, uma a mais, isso também é muito importante. Muito legal. Essa questão, então, de uma caixinha para cada gato, eu achei bem interessante. Porque às vezes a gente não consegue colocar uma caixinha, vou ser sincera, para cada gatinho. Uhum. E eles conseguem depois identificar, doutora, qual caixinha é a dele. Eles têm, o feromônio dele tá ali. Muito legal, muito bacana essa informação. É, Brilhante. Pode falar, Camila, por Não, favor. é só uma observação, né, que sobre os recursos, né, essa disponibilidade dos arranhadores e tudo mais, e assim, como gateira, o que eu percebo? Muitas vezes você compra o arranhador, eles não tocam no arranhador, mas eles querem o quê? A caixa do arranhador. Verdade. Papelão. Até a caminha. Exatamente. Uma caixa, Exatamente. A exatamente. caminha não quer comer, quer Uma a caixa da caminha. Exatamente. Então, essa doideira que gato tem por papelão é por quê? Porque o papelão é gostoso, né? Arranha bem, né? Lá em casa é caixa de papelão pra todo A lado. questão é o gato que escolhe, gente. Não é a gente que escolhe. A gente tem, nós temos um apreço muito grande pela estética, pelo visual. E o gato, ele quer saber da textura, às vezes do próprio barulho ali que tá fazendo quando ele faz aquele movimento. Da forma que ele consegue espalhar esse feromônio, tem alguns tecidos que ele não consegue espalhar tão bem, então ele prefere o quê? O papelão, que é mais fácil, entendeu? Então, assim, não adianta, existem animais, né? Existem gatos que adoram os arranhadores comprados, é raro, mas tem. E tem uns que não gostam. E a gente, para não ferir a liberdade deles, a gente tem que fazer e deixar eles expressarem o comportamento natural deles. Deixar eles escolherem. Não é a gente que escolhe. É muito bonito, mas não necessariamente a gente tá transformando esse ambiente pro pet, entendeu? Muito interessante, Dora. E aproveitando aqui, abrindo um parênteses sobre isso, que é uma questão que eu sou um pouco crítica, é na questão de pegar, às vezes, o animal, eu já vi, principalmente poodle, eu já tive um cachorrinho poodle durante 16 anos, não fazia isso, só tosava, tudo direitinho, mas eu via que tinha pessoas que pintavam as unhas do cachorrinho, botavam aquelas roupinhas que nem a gente usa, com os babados, que dá coceira até na gente, porque assim, eu não vou dizer que eu não já botei roupinha nele quando ele tava peladinho, aquela roupinha de lãzinha que eu achava que o tecido era confortável. Agora, nada pra enfeitar, só pra fazer o bem-estar dele. Porque tem pessoas que eu vejo que pinta a unha do animal com strass. Gente, eu sou totalmente contra. O que a doutora acha disso? Essa questão de conforto os animais, eles são seres sencientes, né? Eles têm as emoções, eles também sentem. Então, o conforto, ele é algo relativo. Tem pessoas que gostam de algodão e tem pessoas que não gostam de algodão. Tem pessoas que gostam de seda e tem pessoas que não gostam. Os animais são a mesma coisa. A questão é que a gente humaniza demais os animais. Então, às vezes, a gente acha que, pelo fato de a gente ficar quentinha com aquela roupa, eles vão ficar quentinhos e felizes com aquela roupa. Igual a questão da tosa, gente. A tosa é um super mito. Por quê? A tosa, ela influencia muito no bem-estar do paciente. Não só na questão da pele, né, por eu ser dermatóloga, mas na questão do bem-estar. O pelo, ele tá ali por algum motivo, gente. Se tem animal que tem o pelo liso, tem um animal que tem o pelo encaracolado, se tem um animal que tem mais camadas de pelo, isso é proposital. Depende, às vezes, também da origem dessa raça, tá? Mas o pelo, ele tá ali para proteger. E a gente, né, com essa mania de estética, a gente quer humanizar tanto eles que a gente, às vezes, leva para uma tosa, coloca o pelo super baixinho, e aí você vê o animal com o rabinho entre as pernas, todo triste, aí que vocês falam, ele tá envergonhado. Não, gente, ele tá com frio, ele tá com dor. Porque quando você faz a tosa, às vezes você faz uma secção ali em alguns pelos que tem ali uma mobilidade e também influencia também na questão da camada ali de ar, né? Então, tem a questão da dor causada, tá? E tem a questão da temperatura. Não faz a regulagem da temperatura. Então, a tosa, ela tem que ser muito, muito bem pensada e adequada para cada raça. Uma outra coisa que as pessoas fazem muito, dá banho em gato. Gente, por que o gato... Ele é muito Por limpinho. que o gato tem aquelas papilinhas lá na língua? Para ele fazer a limpeza. A natureza, ela é perfeita. Com certeza. Ela fez o quê? Vou colocar as papilinhas aqui para poder ele fazer a autolimpeza. Aí o que a pessoa faz? Às vezes compra um persa, né? Que é uma raça também, as pessoas gostam muito. Vai dar banho no gato. Vai pentear o gato. Pentear até que eles gostam, mas vai dar banho
e vai passar shampoo, condicionador, perfume, eles odeiam, gente. Então você tá Imagina. ferindo aí Manda muitas liberdades. Você Gente, fazendo preste isso, tá? atenção, E eu Está acho que cabe um ferindo muito. convite aqui, doutora. Vamos cheirar um gato? É, Eu duvido que não você tem. encontre um odor É verdade, desagradável. não tem. Não A tem. gente tem. não toma banho, tá cheiroso, tá fofinho, tá Às vezes maravilhoso. Cabelo o brilhando. excesso do banho, gente, o excesso da tosa que faz com que eles desenvolvam problemas de pele. É muito comum. Muito comum. Muito bacana essa sua explanação, doutora. E, doutora, e qual a dica você daria, então? Vamos supor um cachorrinho que tem bastante pelo e a pessoa fica com medo que embole aquele pelo, que às vezes você vê o cachorrinho, principalmente poodle, né? Todo embolado. Você pentear mesmo, pra não ter que ficar Isso. tosando, não deixar chegar naquele Sim, a gente tem que fazer a Higiene. parar, tem que fazer a Aham. higiene, sim, Para, mas sim. não tão baixinho. Beleza. Tem alguns locais que só usam máquina e colocam bem baixinho, né? Você não podia fazer. E isso é ruim. Aí a pessoa, às vezes, né, muita gente vem, mas tá calor. Gente, mas isso é uma sensação sua. Isso também é relativo. Tem ser humano que sente mais frio, tem ser humano que sente mais calor. Verdade. Então, né, não vamos humanizar, né? Quando você retira essa camada de pelo, você tem uma influência tanto no calor quanto no frio. Eles sentem, às vezes, mais calor quando você faz a tosa. Porque acaba com aquela proteção, com aquele isolamento térmico. Entendi. Então, assim, repensar. O veterinário, né, a gente quando se forma, a gente tem uma noção das raças mais prevalentes aqui no Brasil, então a gente sabe orientar, principalmente quem trabalha com dermato, qual é o melhor tipo de tosa. Às vezes não é possível devido à dinâmica da família, mas aí pentear, gente. O que vai tirar o pelo morto é pentear, tá? Perfeito. E o banho tem que ser de acordo também com a orientação veterinária. Perfeito, muito obrigada. Perfeita explicação. Acho que todo mundo aqui entendeu. Doutora Jéssica, você tocou num ponto que é realmente adaptar a casa para a chegada do gato, né? Eu, gateira, como a Ana falou, tive que me desfazer de todos os meus lírios, porque eu não tinha conhecimento de que o lírio da Super paz é super tóxico para gato. Super. E nós tínhamos em casa um jardim que usava o lírio ali para delimitar o espaço e tivemos que tirar. A informação é tudo, né, gente? Informação é Plantas, muitas plantas são tóxicas e às vezes nem o veterinário tem essa formação, gente, porque é um catálogo gigantesco, tá, de plantas que são tóxicas para os animais. Uhum. Então, muitas das vezes o animal chega na emergência com alteração neurológica, mas sei lá, era uma espadinha de São Jorge, gente, mas Super tóxica. tóxica, entendeu? Essas são comuns, né? Mas às vezes uma rosa tem paciente que tem alguma alergia específica. Então, assim, tem que tomar cuidado com questão de planta, tá? E com perfumes também. Tem paciente que tem alergia a perfume, né? Ao material de limpeza, enfim. Sim. São muitas, Assim como são seres muitas humanos, fontes. né? Eu vi recentemente uma orientação para que os gateiros de plantão tenham cuidado com óleos essenciais, que é óleo essencial, que é altamente tóxico. Até então, porque assim, na eles dúvida, não lambem bota também. odor em casa. Sim, é o melhor. Melhor, na Não dúvida é colocar. melhor Não Não tem planta, colocar. em casa não tem planta e a gente evita maximamente colocar essência, né? Por mais que a gente adore aromaterapia, a gente evita maximamente colocar essência nos difusores, né? Naqueles vaporizinhos, porque diz que é altamente tóxico, né? Sim. A gente tem que buscar conhecimento para poder conseguir, né, colher os nossos bichinhos. Bom, caminhando aqui no nosso tema. Isso Posso aí, dar exatamente. continuidade? Liberdade do ferimentos e doenças. Esse é um ponto que os tutores precisam ter uma cautela, um cuidado e colocar até no orçamento, né? Quando se predispõe a ser tutor de um cão ou de um gato, é necessário saber que você vai ter ali uma série de gastos, além de alimentação, né? Gastos com vacinação. Mas, doutora, é realmente só prevenção? Quais são as dicas que o tutor tem que ter nesse momento? O que você pode falar para a gente sobre essa questão? A questão da dor também é um tema muito amplo. Eu ia te perguntar daqui a pouco. Mas de doenças, doenças, a gente pode falar das Pode doenças. A gente mora, né, num país, a gente está numa cidade, né, que é um clima extremamente quente, num país tropical. Então a gente tem muita doença aí circulando. Além disso, né, a gente tem muitos animais errantes. Então não precisa o animal ir para fora de casa para ele ter contato com esse agente. A gente leva no sapato. Então,
A vacinação, ela é muito importante. A vermifugação, né, fazer o remédio de verme é muito importante. O check-up anual para você prevenir, porque eu sempre falo, né, às vezes as pessoas, elas ficam com receio de gastar com o veterinário. Mas quando você faz a prevenção, você vai gastar muito menos, tá? Porque uma internação, ela é um custo muito grande e o custo da vida do paciente, né? A vida do animal. Então, a prevenção que a gente faz hoje em dia, né? O básico, aquele feijão com arroz, é a vacinação, né? E aí cada caso é um caso, né? Tem as vacinas específicas de cão, as vacinas específicas de gato, também dependendo se ele já tem alguma comorbidade. A vacina de raiva, ela é obrigatória. A raiva ela é uma zoonose 100% letal. Então, precisa ser feita. Não tem nem justificativa, porque as prefeituras disponibilizam. O remédio de verme, sim, porque apesar de a gente ter água tratada, né? A gente ter esse controle aí da parte alimentícia, né? Com as rações, também ali pode vir contaminado com alguma coisa. E também o animal, às vezes, ter contato com alguma terra, passear, vai para parcão. Então, tem que fazer o remedinho de verme, né? Hoje em dia, a gente sabe que o intestino, ele é muito importante para a saúde e qualidade de vida, não só dos animais, mas dos seres humanos. Então, o remedinho de verme é crucial. É isso, gente. Ração de qualidade. E isso você acaba prevenindo uma infinidade de doenças. Os gateiros, eles sempre sofrem com esporotricose e com toxoplasmose. Volta e meia eu tô fazendo um post, né, colocando lá sobre toxoplasmose, sobre os mitos. E aí você pode falar um pouco pra gente sobre esporotricose, Sim. sobre toxoplasmose? Sim. Porque o que mais a gente tem aqui em Caxias, né, infelizmente, né, Camila? É endêmico para esporo. Endêmico para esporo, e muitos donos acabam abandonando seus gatos. Entendem que não tem cura. A solução não é o abandono, né? É uma solução complexa que demanda não só a sociedade, mas também o poder público. Mas não é também só o poder público, que às vezes as pessoas colocam muito isso, né, em xeque. Mas não falta política. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue melhorar bastante, né? A gente tem até o projeto aí da Camila que está mostrando isso, né? A questão da toxoplasmose. Tem esse mito, realmente, né, para uma mulher grávida é complicado, né, porque pode fazer alteração ali neurológica, né, na formação ali do sistema nervoso. Mas, gente, a transmissão da toxoplasmose, ela é feco-oral. Então, se você manter a higiene, não tem problema. Eu tive contato, né, na época eu fazia estágio grávida, minha ex-sócia trabalhou até os 9 meses tendo contato com gato. Se você faz o pré-natal e tem o cuidado, né, de lavar as mãos, e também, né, se você está em contato com animais, né, que tem um controle maior, não tem nenhum tipo de problema, né? A questão é a higiene. A questão é lavar as mãos, gente. Você não vai mexer nas fezes do gato e depois mexer num alimento. Isso está totalmente errado. E em relação à esporotricose, aí é muito mais complexo. Por quê? O Brasil é campeão de casos de esporo, né? Rio de Janeiro, então, nem se fala, e Duque de Caxias, mais ainda. Por inúmeros fatores, inclusive a questão de saneamento básico mesmo, de política mesmo, de falta de esterilização de alguns animais, né, de animais errantes. Não tem muita política pública com relação a isso, esse controle populacional de animal errante. E a espora, antigamente, ela era conhecida como a doença do jardineiro, né? Que o jardineiro se espetava e depois aparecia com aquele cordão, com as lesões em cordão. Depois virou a doença do gato. Então, hoje em dia, ela é conhecida como doença do gato. E muita gente tem pavor de gato por causa disso. Bom, se o seu gato fica em casa, se sua casa é telada e ele não tem contato com animais da rua, a chance é muito, muito menor. Com certeza, na rua é um ambiente onde tem várias formas do animal pegar. Aquela graminha ali na porta da sua casa, com aquela poeirinha, o papelão que está ali para ser coletado, enfim, outros animais que estão com fungo, né? Então, vai ter ali vários meios para poder o animal acabar se infectando. Então, para quem tem o pet, né, e assim, tem uma responsabilidade, é manter o animal dentro de casa. Você pegou um gatinho, ele tá com esporo, você tem que isolar. E usar luvas, né? E na primeira lesão que você perceber, tá coçando, tá vermelho, já procurar um atendimento, tá?
É assim, não é específico, né? Hoje em dia a esporo está mudando muito, mas a gente consegue perceber alguns sinais. Então o animal começa a espirrar, começa a coçar. Você também, geralmente é na mão, que é onde você tem o contato, né? Você começa a sentir uma coceira e fica aquele vermelhinho ali, você não sabe por quê e não melhora, tu passa a pomadinha ali e não melhora. Às vezes a pessoa vai no médico, acontece muito, tá? A pessoa vai no médico e o médico, por não ter essa noção, né, não ter esse contato tão grande, né, com os animais, não nem pensa na esporo. Nem pensa em qualquer outra coisa, menos na esporotricose. E aí isso dá tempo, né, dela ir se espalhando, e aí é bem clássico aquelas lesões ali em cordão, né, aqui vai passando aqui pela parte linfática, e coça muito, é um tratamento extremamente demorado, tá? Então a esporo é uma zoonose, mas não é para você se apavorar, não é para vocês, né, acabarem com os gatinhos de rua, porque não é todo gato de rua que tem esporo. E às vezes a esporo não necessariamente está no gato. Eu até contei um caso para Camila, de uma tutora que procurou a minha ex-sócia. Ela estava grávida, morava em apartamento, e o gato estava com uma lesão ulcerada bem típica de esporotricose. E como que o gato pegou? Se ele não ia para a rua, era telado e não tinha contato com outros gatos. Impossível, não tinha como ser esporotricose. A minha ex-sócia pegou um suave e foi passando no quarto inteiro. Onde foi detectar? No papelão que veio dos móveis de bebê, que iam ser montados. Nossa. Então, é esporo, gente. É esporo, é resistente. Então, não necessariamente está relacionado ao gato. Mas, claro, a gente, né, devido a essa questão aqui da falta de política, né, dos animais errantes, a gente tem muitos casos. Não só aqui, em Caxias, mas onde eu atuei muito na Zona Norte. Na Zona Norte também, assim, é muito complicado. Em comunidade, gente, eu já atuei em comunidade, você sobe às vezes as vielas assim, e são milhares de gatos, gente, e muitos gatos com esporo. Então, assim, é uma doença extremamente endêmica. Hoje em dia, as pessoas têm como procurar assistência, né, na Fiocruz, mas as pessoas acabam julgando muito o gato, né, por causa disso. E uma outra coisa importante, né, só para finalizar esse tópico da esporo, é uma micose. Ela precisa ter um ferimento ali. É por isso que quando o gato às vezes briga com o outro, acaba inoculando o esporo, tá? Então, geralmente os gatos na rua, eles pegam também muito assim pela briga. E também se já tiver com algum tipo de ferimento, mesmo que vocês não, a gente não tá olhando, né? Não parece que tem um ferimento, mas tem ali uma lesão, Sim. é capaz do esporo penetrar ali e formar a lesão. E a lesão às vezes forma-se muito tempo depois, não necessariamente ali na hora. Às vezes fica um pouquinho subclínico e aí depois desenvolve. A gente vai entrar então agora na dor. Sim. E gatos com esporo sentem muita dor, né? Sim. É muito difícil. Eu fico desesperada quando eu olho para os meus gatos, percebo que eles estão ali com desconforto e eles não conseguem falar o que eles sentem. Então, como é que o tutor consegue identificar que o gato está sentindo, o gato ou o cão está sentindo dor? Né? Quais são as dicas que você pode dar? A minha gata, ela começou a se lamber muito e a gente achando que era estresse, cuidando de estresse. E um dia eu despertei e falei assim, será que ela não tá com dor na articulação? E a gente fez um raio-x e ela tava realmente ali começando com uma artrite, já tá com 12 anos e meio. Né? Então, eu pensando que era estresse e era outra questão. Como é que a gente consegue ler o gato, ler o cão, identificar essa dor, doutora? É igual, como é que os veterinários conseguem, né, identificar? Pelo olhar, gente. No cão é mais fácil. Nos gatos tem uma dica. Mas no cão, o olhar de estudo, gente. O cão, ele é um ser muito social. Então, o cão, ele te procura, ele te olha diferente, ele olha para baixo. Então, o olhar do cão diz tudo. Assim, para quem tem sensibilidade, consegue perceber logo. O cão, ele pode vocalizar também. Uma coisa clássica é diminuir apetite. Ou apetite seletivo. Ah, mas é que não quer mais comer a ração. Tem alguma coisa, às vezes é na boca. Então, apetite seletivo, diminuição de apetite é clássico. Às vezes o animal, às vezes a pessoa me procura, o animal só está, né? Com otite. E o animal está sem comer, já emagreceu, devido a essa questão da dor que ele está sentindo no pavilhão ali auricular. Então, assim, é muito importante a gente ter essa sensibilidade, né? Porque é igual um filho. Né? Quando é um bebê, também não está falando e você percebe.
E o cão é a mesma coisa. O cão o cão é mais tranquilo de você perceber, porque eles demonstram sinais mais clássicos, né? Então, a vocalização, diminuição de apetite, muda um pouco o comportamento. Então, tem paciente que, às vezes, ele é muito ativo e começa a diminuir. Mas, assim, gente, se for dor crônica, não é uma diminuição abrupta. É uma diminuição, assim, ó, gradativa, gradativa. Então, o animal, ele tá ali. Cada dia ele faz uma coisa a menos e você não vai perceber. Quando você vai ver, ele já tá deixando de fazer um monte de coisa. Ele já não tá pulando, ele não tá pegando a bolinha, ele já brinca... Em vez de ele brincar 10 minutos, ele tá brincando 2. E ali, ó, já poderia ter tido uma intervenção, né? Então, esses são os sinais clássicos do cão. Agora, os gatos. Os gatos, gente, eles são totalmente diferentes. O gateiro mesmo, né? O tutor gateiro, ele percebe. É clássico a mudança de comportamento. O gato, ele fala como? Com a mudança de comportamento. Então, ele fazia xixi cocô na caixinha de areia. Ele vai começar a fazer fora. Ele fazia fora, ele vai começar a fazer dentro. Aí você vai falar assim, que bonitinho, aprendeu. 10 anos depois. Aprendeu. 10 anos depois, impossível, gente. Está acontecendo alguma coisa, tá? Clássico também, mas aí a situação já está muito feia. O gato se esconder. Às vezes ele não se esconde, ele começa a ficar mais recluso do que o normal, mais escondido do que o normal. Então, no período que era para ele sair para comer, para caçar a bolinha dele, né, de dentro de casa, ou caçar o ratinho dele dentro de borracha, ele não tá fazendo. Isso é um sinal clássico. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, que eu peguei em alguns pacientes ortopédicos. O paciente, às vezes, ele era muito bonzinho, muito social, o gatinho muito social, e ele começou a ficar muito arisco. Clássico. Ou ao contrário, gente. Às vezes o animal ele era muito arisco. E ele começou a ficar muito social. Se esfregando muito, amassando pãozinho. Aí a pessoa pensa, Fofinho. começou a me amar. 10 anos depois é impossível. Às vezes é um problema na coluna, às vezes é um problema no quadril. Ele tá ali, ó, me ajuda. Me ajuda. Só que o gato, ele não vocaliza como o cão. Dificilmente, assim, para eles pararem de comer, a situação tem que estar muito ruim. Tá? Porque os gatos, eles são muito resistentes. Porque na natureza, eles têm que ser muito resistentes. Então, eles vão aguentando até o máximo. Então, quando o gato, gente, você pegar um gato e ele tá ali naquela posição, travado, pescoço esticado ou encolhido, não tem nem como chamar um veterinário para ir em domicílio, é emergência, tá? Um gato que tá escondido, que não sai dali por nada, nem para comer, é emergência. Não tem nem o que fazer em casa, tá? Porque para chegar nesse ponto... Quando você vai ver o exame dele, já tá a situação caótica, tá? Então, eles são extremamente resistentes àquela dor, assim, visível, né? Mas por dentro, né, já tá acontecendo inúmeras reações ali e tá influenciando demais ali o bem-estar dele. Mas a dor no gato, ela é bem mais desafiadora. Até para os veterinários. Alguns veterinários, eles têm que ter uma experiência, né, melhor para poder detectar. E é clássico também, né, uma dica... o afastamento das orelhas. Eles afastam as orelhas e elas ficam pontiagudinhas para fora. E o afastamento dos bigodes também. Isso é até um padrão que a gente faz em internação, um score, né? Pra gente ver padrão de dor. Existem estudos, né, em pós-cirurgia para ver se aquela analgesia funcionou ou não. Mas é uma dica, né? O afastamento das orelhas, às vezes ele tá ali comendo, mas com aquela orelhinha mais afastada, o bigodinho mais afastado. Isso já demonstra que ele já está com alguma coisa. Interessante essa dica. Muito bom. Então, pontuando, a gente observa comportamento acima de tudo. E para observar o comportamento, você precisa acompanhar o seu miau, né? Você precisa conhecer ali os hábitos dele. Então, comportamento. Visualmente, a gente se atenta às orelhinhas, se atenta aos bigodinhos. E o apetite é um ponto alto também, né? O apetite muda tudo, né? O apetite, quando muda, eu já sinalizo, doutora! Quando o apetite muda, a situação tá muito ruim já. Geralmente o animal já tá desidratado. E acima de tudo também ter esse olhar, né, essa sensibilidade para observar. Porque às vezes na correria, a gente sabe, né, coisa de dia a dia, aí a gente tem que olhar, peraí, tem alguma coisa estranha. Sempre ter aquela observação e a sensibilidade com o seu animalzinho. Eu sempre pergunto do comportamento. Tá, como que tá o comportamento? Eu sempre escrevo, né, no prontuário como é que é o comportamento do paciente. E quando a pessoa retorna, eu pergunto, e como é que tá? Como é que ele tá? Como ele tá agindo? Ele tá pulando a geladeira? Aí, não, doutora, eu não pulo a geladeira não. Mas pulava.
Tem alguma coisa diferente. Aí eu já começo a analisar essas coisas. Os gatos é muito detalhe, né? Então, geralmente os tutores de gato, eles são mais assim, detalhistas, observadores, né, Camila? Mas, às vezes, na quantidade, né, a gente tem muitos animais, fica mais difícil. Mas o animal se escondeu, mudou o comportamento, ele tá pedindo ajuda. Eu costumo dizer que tutor de gato é igual mãe de primeira viagem. Tem lá todo o roteirinho, Todo comeu roteiro. tal hora. Checklist. Exatamente. Todo. E como é interessante isso que você pontuou também, que o cachorro manifesta a dor de uma maneira completamente diferente do gato, né? O meu cachorro, eu tenho um cachorrinho, um Fox Paulistinha, que é a doutora também, a doutora dele, o Clóvis, com 14 anos, que assim, ele tem poucos sinais de senilidade, mas ele tem ali uma coxa femoral acometida, né? E ele tem o colapso de traqueia. Então ele tosse, espirra o dia inteiro por causa do colapso. Mas ele, quando sente dor na coxa femoral, ele senta e grita. E ele late o dia inteiro. Ele é bem agitado. Mas ele late de uma maneira completamente... Ele senta e grita, e começa a gritar. Aí tem que acudir. Ele pede, o olho dele, o olhar muda, tudo muda. Ele senta, grita, arria a orelhinha, arria o focinho, não balança o rabo. É incrível, né? O cão, ele vocaliza muito. Ele praticamente fala, mamãe. Ele praticamente fala. Dor, cara. O cão, ele praticamente fala. Mas o gato, não. Acho O o gato mais se fácil. esconde. O gato é mais Aí você não tá difícil. vendo. Ah, não, hoje ele tá cansado. Ah, hoje ele não tá querendo Não, muito não, papo. Tudo bem. Não, mas tem que ficar bem atenta a isso. Porque tem isso também, né, doutor? O gato, ele faz a mesma, ele é da rotina, né? É a rotina. Mudou aquela rotina, já fica atento, né? Gente, mudança de rotina pra gato é o fim. Eles Já odeiam. Pegou o gancho da sua pergunta. Já pode passar para a doutora Camila. Muito bem, muito bem. E a gente evoluindo aqui, conversando ainda sobre as liberdades, né? Que, aliás, é um tema incrível, né? Ele é muito norteador para uma série de temas do comportamento animal, da veterinária, né? Enfim, dos cuidados, né? Como é que você... O que que significa a gente permitir que o pet, né? Que o gatinho, que o cachorrinho, expresse o seu comportamento natural? A gente falou aqui um pouquinho, né? Mas que mais, né? Que a gente pode fazer... Cuidado para não destelar o seu apartamento. Isso não. Não, tem um limite. Né? Tem um limite. Claro que seu gatinho, os meus gatinhos ficam ali agarrados na janela vendo a Abigail, que é um gato da rua que todo mundo ama. Eles ficam ali agarrados assim na janela, apaixonados, doidos para acompanhar o Abigail, eu tenho certeza, mas não vão. Porque realmente, definitivamente, ir para a rua representa N perigos, né? Tem até estatística falando, né, que a expectativa de vida do gato é 14, 15 anos, quando o seu gato é um gato doméstico e vai pra rua, cai para 2, 3 anos. Né? Mas de que maneira, né, que a gente pode permitir que o gato e o cachorro expressem o seu comportamento de forma mais natural possível? Então, o comportamento natural do cão é estar junto com outro ser, né? Eles vivem ali juntos, eles não ficam sozinhos na natureza. Então, se você puder dar mais atenção, você tá ajudando ele a expressar o comportamento natural dele. Não colocar roupinha também, esses sapatinhos. A roupinha, assim, gente, em alguns casos até aceitável, mas o excesso é ruim. Você tá ferindo essa liberdade dele expressar o comportamento. Essas botinhas, esses sapatinhos... Nem no calor? É o fim. Não, a solução é não passear no horário que não é adequado. Gente, isso estressa demais, tá? E isso também até pode favorecer ali o crescimento de fungo, né, na patinha. Então, assim, tentar manter ao máximo uma rotina mais natural possível, né? Então, o cão, se você mora em apartamento, você tem que oferecer um ambiente ali onde ele possa ter contato, né, com outros animais ou com outras pessoas. Ele é social, ele precisa disso, isso é um comportamento natural. Respeitar também o descanso deles, Não porque perturbar, às vezes, não né, as pessoas, né, elas acham que o animal tá ali disponível 100% para elas, né? E às vezes o animal tá descansando, elas vão lá perturbar o animalzinho, mas deixar ele ali. O excesso, gente, de cuidado também é ruim, tá? Inclusive, tem vários estudos que mostram que animais de apartamento,
eles são muito mais suscetíveis a doenças de pele alérgicas, devido não só ao fato de ficar preso ali, né, em contato com muito ácaro, né, devido da nossa casa mesmo, mas não ter contato com outros locais. Não né? cria imunidade, né? Não cria imunidade, principalmente quando é filhote. Então, expressar o comportamento natural deles também é interagir, gente. É também ali na pracinha, né? Claro, com todos os cuidados possíveis. E os gatos, caça. A caça para o gato é extremamente benéfica, né? Não é à toa que alguns pegam, né, às vezes uns seres indesejados, sabe? E colocam ali na porta para você, entendeu? Por duas coisas, porque ele fez o que ele tinha que fazer, que era caçar, e segundo, tá te dando presente, entendeu? Então, a caça é extremamente importante. Como que você faz isso? Aí a gente tem aquelas bolinhas com peninha, que você brinca um pouquinho com o gato, mas os gatos, eles escolhem o brinquedo. Então, faz uma bolinha de papel, enfim, vai diversificando os brinquedos, porque os gatos também eles gostam de novidade, porque na natureza eles não caçam a mesma coisa todos os dias. Eles caçam animais diferentes. Então, em casa, gente, tem que ter uma diversificação ali dos brinquedos, tem que ter novidade, tá? Também, gato não gosta de mudança de rotina, mas tem que ter uma novidade. Então, a caça para o gato é o mais importante. Ele expressar esse comportamento para ele é muito benéfico, tá? E questão também de respeitar ali o limite ali do território dele. Você ficar, às vezes, você introduzir muitos animais num ambiente, né, que para o gato é o território dele, não é legal. Ele acaba não conseguindo expressar o comportamento dele, porque ele fica muito recluso devido ao estresse, tá? Então tem que ter todos esses cuidados. Boa. Esses dias a gente estava arrumando documento, né, papel e tudo mais, e aí eu coloquei uma caixa de papelão e jogando papelada ali, algumas rasgando, outras amassando porque tinha nome, documento, aí algumas eu comecei a amassar. Gente, virou a diversão da noite. Aquilo ficou uns 5, 6 dias lá em casa, porque eles ficaram apaixonados pela caixa, entrava na caixa e jogava as bolinhas pro ar. Isso é muito Eles bom. são maravilhosos. A caça para eles é extremamente importante. Aí jogava a bolinha pro alto, aí um jogava a bolinha pro outro, aí interagiram mais do que já interagem normalmente. Muito bom. E respeitar também o fato do gato, às vezes, querer ficar na dele. Porque às vezes a gente quer pegar o gato, né? Quer botar em cima da gente, beijar a barriga. Eles Aí não toma gostam. uma arranhada, não sabe por quê. Eles não gostam. Beijar Gente, muito. na verdade, é o gato que decide o momento que ele quer o quer carinho e atenção. Não é a gente que decide, entendeu? Com gato, nada funciona. Assim, do jeito que a gente quer, entendeu? É ele que Ele que manda na manda. casa, ele manda na gente. Com certeza, Eu não tenho nenhuma sabemos. dúvida disso. A gente assina embaixo. Exatamente. Muito bom, muito bom. E que situações assim do dia a dia você acha que pode causar mais estresse nos gatos, nos cachorros, né? Principalmente. Mudança de rotina influencia... Dos tutores, né? Nossa, acordar num horário diferente. Isso, influencia um pouco, tá? Mas assim, gato, falando em gato, pegando esse gancho dos gatos, né? Você introduzir um novo animalzinho ali, Ou é o sabemos. fim para eles, assim. Isso é o maior, é o evento que mais faz o gato ter alterações ali fisiológicas por questão de estresse. É muito comum, gente. Às vezes o gato chegar obstruído na clínica e a primeira coisa que a gente pergunta: e aí, vocês adotaram um novo gato? Adotaram. É a primeira coisa, tá? Então, os gatos, eles sofrem demais com a mudança da rotina, mudança de casa. Nossa. também. Isso influencia demais. Às vezes a pessoa quer viajar com gato. Gente, gato não gosta de viajar. O gato, ele pega um local, ele espalha o feromônio dele, ele faz daquele local o ambiente seguro dele e ele quer ficar ali. O gato não quer esparecer, igual a gente não. Mudança de mobília também, né? Eles Influência sentem. por causa do feromônio, porque ele já espalhou o feromônio numa determinada forma. Você mudou, tá diferente. O gato ele demora muito para se adaptar. Muito. Quando as pessoas às vezes se mudam, às vezes tem gato que demora 4 meses para se adaptar. Então, eles são muito sensíveis. Então, assim, a principal fonte de estresse para o gato é introduzir um novo membro. Não só gato, né? Pode ser cachorro, mas gato é pior. Cachorro e membro da família, E gente. pessoa, né? Uma pessoa que vai trabalhar na sua casa. Que vai prestar Exatamente. um Uma pessoa serviço. que, né, enfim, se separou e vai morar contigo, enfim. Eles odeiam, a maioria, né? Eles sentem muito. Até eles se adaptarem demora muito. O cão também tem isso, tá? Porque às vezes o cão cismou aquela pessoa, também late o tempo todo pra ela. Mas o cão se adapta um pouco melhor, ele consegue conviver melhor.
O gato O não. associável. Disfarça. O gato não disfarça, gente. Ele não gosta. Aí a primeira coisa que ele começa a fazer, alteração ali na parte do trato urinário inferior, né? Obstrução e diminuição de apetite. Aí começa a comer menos, comer intervalos diferentes, e isso vai afetando. E o guiso na coleirinha do gato? Nossa. Boa, Gente, doutora. coleira. Coleira é a maior polêmica, né? Porque eu sou totalmente contra. Você tá tirando totalmente a liberdade dele expressar o comportamento natural dele. Nossa, que barulho. E isso gera um estresse em longo prazo muito grande. Aí tem muita gente que fala assim, mas você tá acostumado desde filhote. Gente, você Tá não triste tá ali... desde filhote. Ele não você tem não opção, tá ali, tá você não tá no chateado corpo do desde gato. É Tadinho. igual às vezes a gente mora num local que a gente não gosta, que é perigoso. Vai E fazer a o gente quê? tá ali. Tá ali. Mas se você pode mudar isso, por que você não muda, sabe? Então, a coleira pro gato é o fim, tá? Com relação ao cão, né? O cão ele se adapta um pouco melhor, mas às vezes o animal tá acostumado a ficar num local muito grande, um quintal muito grande. Se você coloca ele num apartamento, isso gera um estresse muito, muito grande para ele. Ou às vezes o contrário, mas o contrário é mais difícil, né? Ele estava acostumado a ficar num local menor, e você coloca ele num espaço muito amplo e longe de você, isso gera um estresse muito grande. E lembrando que o estresse, ele influencia muito na imunidade, Uhum. tanto de cão quanto de gato. Então, tem muitas hemoparasitoses que às vezes estão subclínicas. Subclínicas ali. O animal vive muito bem, 5 anos bem. Quando muda o ambiente, muda a rotina, ele começa a desenvolver a doença. Ele sempre teve, mas ele começa a desenvolver os sinais por causa do estresse. E o gato é a mesma coisa. Existem gatos que são FeLV, né, que é a leucemia felina, que vivem, gente, 10 anos. Você nem desconfia que ele é FeLV. Aí tu tá ali. Bem, tu resolve adotar um gato porque ele tá ficando velho e, não, quero adotar pra fazer companhia. Acabou. Aí você descobre que ele é FeLV. Não, gente, ele sempre foi FeLV. Você também, às vezes, não investigou, mas ela tá começando a manifestar, né, as infecções secundárias por causa desse momento de estresse. Né? Então, influencia demais. Pro gato, colocar caótico, né? Eu sei. algum História. membro da família ou mudar a rotina é o fim. Outra coisa também importante, aproveitando aqui, pegando essa deixa, é que às vezes, como a Camila estava até falando ali com a gente nos bastidores, sobre criança, que ela primeiro regula a energia, porque tem gente que acha que é criança, ela vai sentar no gatinho, ela vai sentar no cachorrinho, ela vai fazer tudo, vai brincar. A criança tem muita energia, às vezes o animal está cansado. E os adultos não percebem que tem essa limitação e esse respeito. Às vezes eu vejo, claro que tem que brincar, ele tem energia com a criança, mas tem hora que ele precisa ter o limite dele ali, né, o cantinho, e não é respeitado. Sim. Às vezes o animal até morde sem querer, porque ele está falando, é uma expressão. Ele, poxa, eu não quero mais. Eu estou cansada, agora eu quero descansar. Ou a criança sem querer machucou. Então não é que vai deixar sem brincar, mas que os adultos observem que, poxa, será que eu gostaria dessa criancinha linda? Eu sei, mas em cima de mim, exato. da hora que chegou até a hora que É. vai embora, um dia inteiro montada nas minhas costas. Porque eu vejo, ai, que gracinha, o gatinho gordinho. Eu queria que esse um bebezinho de quase 5 quilos lá nas costas do gato. Gente, nem pode, a coluninha do Sim, bichinho. é. Então eu sou meio chata com isso. Eu falo, não, brinca mais, olha, vai machucar, cuidado. Eu regulo essa questão, Tem que porque regular isso. eu penso, não gostaria comigo, então meu bichinho também deve estar incomodado. Exatamente. Isso influencia, principalmente Estressa, né? paciente já idoso. Isso influencia demais, tanto cão quanto gato. Tá? Então a criança, ela realmente ela é uma luz nas É uma nossas luz, vidas. claro. Para eles também, para os cães também, mas influencia demais, né? Essa questão do comportamento, né? Do ambiente como um todo, né? Então, influencia em todos, gente, em quase todas as liberdades aí dos pacientes. Doutora, sobre coleira, até voltando um ponto aqui, eu acrescentaria que ainda tem a coleira é um negócio assim tão indesejável, sobretudo para o gato, porque ainda tem uma questão mecânica, né? Porque o cachorro não pula prateleira, estante, em cima de geladeira, gato faz. Sim. E aí enganchou a coleira em algum objeto ali, em algum objeto que vá travar, você ainda submete teu animalzinho a um risco de um enforcamento, de uma lesão cervical, né? O gato, gente, ele gosta de liberdade, né? À toa que se você não tem lá a sua casa, a primeira coisa que o gato faz é ir pra Fugir. fora. Então, rolê. coleira é totalmente antagônico É, pra gato, sim. entendeu? O cão também, mas o cão ele prefere estar ali com tu todo, então tem muito cão que às vezes Aham. nem tá de coleira e tá do teu lado. O gato não, gente. O gato, se tu der ali. mole, se tu tirar a tela, acabou. Então, isso tira muito, né, a liberdade dele de
de ter o comportamento dele natural, né? Então isso influencia demais. Isso acaba com a vida do gato. Coleira, gente, isso é o fim. Coleira e banho pra gato Não, é o banho pra fim. gato, preste atenção Ganhei pra gato. o meu dia hoje você falando isso, que vai ficar gravado aqui Isso para a aí. eternidade. Obrigada. Goleira do doutora E eu Bom. acho que tem um outro ponto também, que é o seguinte, a gente tá muito na era aí das redes sociais, dos influencers, né, e tudo mais, e você vê um monte de história linda, com vários views, né, e tudo mais, de tutor que tem aquele gato que leva pra passear, que leva pra viajar, que leva pra água. Pode até ser que aquele gato especificamente esteja contente, mas isso não pode se transformar num exemplo para todo mundo, né? Porque, via de regra, é um animal super na dele, é um animal Territorialista. de comportamento muito rotineiro, que gosta de ficar em casa, espalhou os feromônios dele, é o reino dele, né? Então, acho que isso é um ponto Sim, muito ele às vezes relevante. o gato tá tolerando, gente, é um mecanismo de sobrevivência. Ele sabe que aquele tutor ali, ele tem que fazer isso para poder tudo garantir bem, a sobrevivência dele, para ele ter ali algum cuidado. Então, Mas ele que vai isso não seja aceitando. exemplo, né? Mas não necessariamente. Às vezes, a gente não tem estudo sobre isso ainda, mas às vezes pode até diminuir a expectativa de vida. A gente Pois não é. sabe. Falta estudo sobre isso, Pois né? é. Futuramente, quem sabe a gente tem aí alguma relação. Tem até um meme que eu acho até engraçado, mas é carinhoso esse meme, mas é um pouco engraçado, que é uma tutora amassando, beijando muito, que eu também amasso, meu gatinho beija. Aí fala assim, aí o gatinho pensando, é adotado, mas é que preço. Gente, eles não gostam muito desse contato. Ai, mas Às vezes, eles- na barriga, eles não gostam muito que mexam em barriga, tá? Detesto. Eles gostam em pontos específicos, tá? Tem os pontos específicos que o gato quer o carinho. Então, às vezes, atrás da orelhinha, ali no dorso, naquela região ali da base da cauda, eles adoram. Tanto que eles se levantam todinho. Na bochechinha. Eles né? gostam. Então, existem uns gráficos na internet, vocês vão colocar locais que o gato mais gosta de receber carinho. Tem lá os pontos. Gente, a barriga é assim escrito. Nunca. Proibido. Proibido. Se o seu gato Sai pra lá. gosta, teoricamente, porque isso aí é um julgamento seu, ele tá tolerando, tá? Ele tá assim, vou conviver. Mas necessariamente ele ama, tá? Agora, tem outros locais que vocês podem fazer a festa. Principalmente ali na região da base da cauda ali. Nossa, eles adoram. Atrás da orelha, às vezes se esfregam todinho, né? Eles adoram, gente. Então, assim, tem locais pra você fazer carinho. Não precisa ser o local que você quer. Tem que ser o local que o gato quer. É, eu observo É que isso. mesmo aqueles que você dando carinho e ele vira a barriguinha e se entrega, quando você vai Então, chegando acabou. perto da barriga, ele Não se gosto, contrai né? um pouco, né? Mesmo aquele Porque que é ele mais... tá vulnerável. Porque ele tá Na vulnerável. natureza, se ele vira de barriga pra cima, é como se ele tivesse sido dominado. É, então, Ah, eu tenho uma entendi. exceção à regra, que é a menina que me dá a barriga pra eu começar. Sempre tem uma exceção. Sempre tem. Sempre Mas tem é exceção. exceção. Exatamente. Gente, tá muito bacana aqui esse nosso bate-papo. Acho que trouxe bastante, né, claridade aqui, clareza para todo mundo que tivesse algum tipo de dúvidas a respeito desse assunto do bem-estar animal, que é bem amplo também. Se a gente for falar, já fica aqui Nossa. 2 horas conversando sobre o assunto. E a gente viu que as 5 liberdades é um ato de amor, mas também de responsabilidade. É que a gente tem que realmente respeitar essa diferença do ser humano e do animal, que às vezes a gente confunde, até mesmo querendo dar amor e carinho, mas termina errando. Por isso que é muito importante. Assistam o podcast, prestem atenção nas dicas da doutora Jéssica, para que a gente possa acertar mais e trazer esse bem-estar para os nossos animaizinhos que eles merecem, né? A única contraindicação que tem é que se a gente tiver um cão, um gato, seja lá qual animal, é muito amor, gente. Eu não sei se vão suportar. Então a contraindicação é essa: é amor para dar e vender. Quem não suporta muito amor não tem os bichinhos. Porque é só isso que tem mesmo. E cuidar com amor e carinho. E a gente quer aqui agradecer aos nossos convidados. Foi um bate-papo muito rico. Mas eu quero saber se vocês têm alguma observação, alguma questão para falar, assim, que queiram deixar aqui uma mensagem. Quem quiser. Eu só quero Final. realmente agradecer a você pelo convite, agradecer a doutora Jéssica e a doutora Camila, sempre parceira nossa. Vocês trouxeram saberes, conhecimentos, trocas, que é o que a gente precisa, né, Ana? A gente Verdade. precisa falar muito sobre esse assunto, falar sobre os animais. Os animais não têm voz, então nós somos esse canal de voz para esses seres de luz que, como a Ana falou, é só amor. Então, curtam, compartilhem, sigam o nosso canal, assistam os episódios que você não vai se arrepender.
Querem falar alguma coisa, doutora Camila, doutora Eu quero Jéssica? super agradecer também, porque eu acho que é um momento muito rico, né? Uma oportunidade que a gente tem de deixar uma lição, né? Um aprendizado. E você que inventa de ter um bichinho, né? Eu acho que é muito, um bichinho é uma vida, né? Então, isso envolve uma responsabilidade muito grande, um aprender muito grande, né? Então, é um pouco isso, né? Uma dica, né? Você tem um bichinho, vai procurar conhecimento porque ele demanda conhecimento, né? Ele te dá aquela quantidade enorme de amor, mas se você retornar para ele mais conhecimento, você vai trazer muito mais bem-estar pro seu miau, pro seu au-au. Então, que bom a gente estar conversando sobre isso aqui. Muito bom. Eu também só venho agradecer o espaço, né? Falar sobre esse tema é muito gostoso, tanto que a gente poderia explanar aí por muito tempo. É muito amplo, né? E só dizer que é uma questão de responsabilidade mesmo, gente. Se você tem o animalzinho e não sabia sobre essas coisas, é tentar adaptar melhor esse ambiente para ele. E se você quer ter um, às vezes é legal você pedir dica para um veterinário, assistir alguns vídeos explicando como é que vai ser essa rotina. Porque um animal, ele é igual um filho, ele muda a rotina da casa. Então, é um ato, assim, é um ato de amor e de responsabilidade. Verdade. Doutora Jéssica, aproveitando, pode deixar o seu Instagram também, para o pessoal seguir nas redes sociais, ter mais conhecimento. O meu Instagram profissional é Jéssica Capitão, _dermatovet. Lá eu tenho vários casos, é bem legal. Bacana. Doutora Camila também, da Amigatos, muito legal o projeto. Bom. Sigam lá a gente, @Projeto Amigatos, no Instagram e no Facebook, que aí você vai conhecer um monte de gatinho lindo, você vai conhecer várias histórias encantadoras, né? Você vai nutrir ali o seu coraçãozinho com amor pelos animais. Isso aí. É verdade. Doutora Cecília também, apesar que nós somos advogados atuantes, né, de direito do trabalho, processo de trabalho, mas somos apaixonados pelos animais e estamos nessa luta, dando vozes para esses animaizinhos. E pode deixar seu Instagram, que a gente de vez em quando tá lá. Cecília Alves ADV, me procura lá se tiver alguma dúvida, se quiser alguma dica, estou à disposição. Eu também, Ana Cristina Ponta de Vogue, pode me procurar, chamar no direct, mesmo que vejam lá questões de direito de trabalho, mas eu gosto dessa parte social, são os trabalhadores e os meus animaizinhos, tá? Quero agradecer novamente, foi um prazer tê-las aqui, todas vocês, muito obrigada pela companhia, pela parceria, por esse papo gostoso, descontraído que nós tivemos. Pena que a gente não pode ficar aqui até falando dos nossos bichinhos, e eu quero agradecer muito. E quero que todo mundo compartilhe esse vídeo, assista, esteja conosco também. Terão outros episódios nessa questão do podcast da OAB. A nossa comissão do Direito, Proteção e Defesa dos Animais provavelmente também terá novos episódios, novos temas, novos assuntos. Nós estamos sempre antenados aí, tentando dar vozes aos nossos bichinhos, conscientizar a sociedade também, como tratar melhor. E eu quero deixar uma mensagem final também, que mesmo não está também dentro do bem-estar animal, que é sobre a castração. Castrar é um ato de amor, eu sempre digo isso, e a castração tem que estar aí no meio de vocês, sempre pensando, vou pegar um animalzinho, eu vou castrar porque eu amo, porque é melhor para poder impedir que tenha essa demanda toda de animaizinhos de rua. Então, castrar é um ato de amor. Castre o animaizinho de vocês. Perfeito. E foi uma honra e um prazer estar aqui com todos vocês. Maravilhosa. Muito bom.